né? Nós conhecemos ele, a Raquel, a Magda, em São João Nepomuceno, e já sempre tivemos a oportunidade de ouvi-lo através dos vídeos, e agora a oportunidade de conhecê-lo. Então, que traga um bálsamo para a igreja hoje. Vamos fazer isso de novo? Levanta a mão para ele e fala assim: Senhor Jesus, abençoa a vida do teu filho, e que ele fale aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Então, se você está disponível para Deus, vamos receber ele com bastante alegria. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Você tem Jesus aí no coração? Quem tem Jesus no coração? Você tem tudo que você precisa. Amém? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 14. João 14. A mensagem está aí no boletim, né, pastor? O pessoal pegou o boletim? Quem não pegou, levanta a mão. Não pegou. Ninguém pegou. Mas acredite que essa é a mensagem. João 14, versículo 5. Queria ler esse texto com você aí. João 14, versículo 5. Estamos aqui em Sorocaba, terra boa, tá bom. Estivemos ontem em Campinas com um casal muito querido, muito amigo. Eles nos deixaram aqui hoje. Passamos mal ali na casa da Raquel, do Rafael. Né? Porque é duro, irmãos, ter 2 pulmões e um estômago. Podia ser o contrário, né? Não é? Ia ser mais fácil. Abre aí em João 14, versículo 5, eu quero ler um texto com você. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu fiquei com essa questão na minha vida, essa pergunta de Tomé. A maior luta que nós temos, irmãos, não é necessariamente saber sobre o lugar que a gente vai, mas como, qual é o caminho? Qual é o caminho? Jesus dá uma resposta direta para Tomé e diz: eu sou o caminho, né? No próximo versículo ele fala. Sabes como saber o caminho? Na vida de Jesus, ele andou por alguns lugares. Eu queria destacar três lugares, ou 3 mundos. Os caminhos sempre levam para algum lugar. Se você está namorando uma menina, está levando para onde? Hein? Se for minha filha, é para o cemitério. Não é? Mas se você está namorando alguém, para onde vai esse caminho? Me fala, hein? Para onde vai? Já tem namorado em pânico aqui, né? Isso vai para um lugar chamado noivado. Aí lá você pega um outro ônibus, que faz uma baldeação, e vai até um lugar chamado o quê? Casamento. Todo caminho precisa levar a algum lugar. A Bíblia fala sobre alguns lugares que são muito importantes na nossa vida, muito importantes. São lugares que Jesus passou, são lugares que Jesus fez diferença, mas são lugares que a gente não pode estacionar lá, não pode ficar refém naquele lugar. Não é? E Tomé, ele pergunta, ele fala: Senhor, como é que é o caminho? Por onde passar? Por onde que eu devo ir? Nós não sabemos o caminho. Muitas vezes a nossa luta é: Senhor, qual é a maneira correta de fazer? Passamos nossa vida tomando decisões sobre que caminho seguir, não é verdade? Os irmãos me trouxeram de Campinas para Sorocaba hoje de manhã. Eu não fazia a mínima ideia de onde eu estava, você está entendendo? Né? Eu entrei naquele carro e falei: ué, glória a Deus, nós estamos indo para Sorocaba, não é? Estamos, acabou, eu estou indo. Entendeu? Se ele fosse para São Paulo, se ele fosse para outro lugar, eu estava indo, para mim, eu estava indo para Sorocaba. Porque eu não conheço o caminho, está entendendo? Quando eu não conheço o caminho, eu tenho que confiar em quem está me levando, não é assim? Eu tenho que confiar que a pessoa que está me levando sabe o caminho. Lá em Belo Horizonte tem um cego muito famoso. Estou com esse negócio de cego hoje, né? Já arrumei briga de cego na primeira. Tem um cego lá muito famoso, ele é comediante. E
E ele conta que ele estava no centro de Belo Horizonte, e o cego, você sabe que tem algumas coisas que a gente tem que saber lidar com o cego. Primeiro, você se for ajudar um cego, nunca pegue no braço dele, é ele que tem que pegar em você. Você encosta assim, encosta o braço, ele já está acostumado, aí ele segura no seu braço, ou seja, ele tem que sentir que ele é que está segurando, que ele é que está indo, entendeu? Ele não gosta que a gente pega assim e sai guiando, não. Né? E ele estava parado assim, chegou para atravessar uma rua no centro de Belo Horizonte, preocupado, não estava vendo nada, e aí ele parou no meio-fio, alguém chegou, encostou o braço, ele pegou, os dois seguiram, atravessaram a rua. Quando chegou do outro lado da rua, ele virou para o outro e falou assim, eu queria te agradecer, né, por ter me atravessado. Ele falou, não, eu que queria te agradecer, porque eu sou cego. Ele e o outro cego encostou, ele pegou no outro cego, foram os dois cegos atravessar a rua. Quando ele foi agradecer do outro lado, o outro falou, não, eu que te agradeço. Ele falou, por quê? Porque eu sou cego. Ele falou, que é isso, é bom, eu que sou cego. Então, quando alguém for te ajudar, você fala assim, posso te fazer uma pergunta antes? Pode. Você sabe para onde você está indo? Não é? Então, a gente precisa ajudar, está indo para algum lugar. E tem um lugar que Jesus ia muito. E esse caminho, primeiro caminho que eu queria conversar, é o caminho de Betânia. O que tem em Betânia? Betânia tem Marta, Maria e Lázaro. Concorda comigo? Betânia é o mundo dos nossos relacionamentos com as pessoas. Amém? É onde nós relacionamos. A Bíblia diz lá em João, capítulo 11, versículo 4 e 5, fala, eles mandaram um recado, que a Bíblia fala no verso 5, Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Jesus amava. O que estabelece uma boa relação no mundo de Betânia é a gente amar e ser amado. Quando eles mandaram um recado para Jesus, para que ele viesse ajudar Lázaro, o recado foi assim, olha, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Não é isso? Então, eles sabiam que eram amados e eles amavam. Amém? Então, no mundo de Betânia, nesse lugar, esse caminho de Betânia, Betânia é onde está o mundo dos nossos relacionamentos com gente. Com gente. Onde nós amamos e somos amados. E há muita gente que fica preso em Betânia, preso, magoado num relacionamento, ferido, ressentido. Alguém disse que ressentimento é como tomar o veneno e esperar que o outro morra. Né? Ou seja, a gente fica ressentindo aquilo, sabe, aquela coisa. Tem pessoa que não pode conversar com a gente que ela lembra alguma coisa errada que a gente fez. É ou não é? Mulher, então, pode passar 10 anos que ela não esquece não, meu irmão. Não é assim? Ela vira para o marido e fala, você magoou minha mãe, você sabe disso? Eu magoei sua mãe quando? Quando nós começamos a namorar 20 anos atrás. Entendeu? O cara nem lembra mais que magoou, que não magoou, mas ela está com aquilo guardado dentro do coração dela. No mundo das pessoas, é importante que haja o sentimento de amar e ser amado, mas eu não posso ficar preso. Há um caminho para eu não ficar preso nesses relacionamentos, e o caminho é a interferência de Jesus. Irmãos, a única maneira de eu não ficar preso em Betânia, tem pessoas, talvez até aqui na reunião hoje, que estão presos em Betânia, está preso lá atrás, está preso numa história. Eu não me esqueço, pastor, estava falando num congresso para missionários, né? E o tema que me deram na época foi o coração paterno de Deus, sobre a paternidade de Deus. E eu falei um pouco sobre isso, e no intervalo lá do congresso, uma missionária me procurou e falou assim, pastor, eu estou com muita dificuldade com essa palestra que você deu. Eu falei, por quê? Ela falou, olha, quando eu tinha 4 anos, numa madrugada, meu pai foi embora. Quando eu acordei de manhã, o pai estava lá com problema com a mãe, e deixou a mãe, e ela tinha 4 anos na época, e o pai foi embora,
sem despedir dela, sem falar com ela. Saiu enquanto ela dormia, entendeu? Quando ela acordou de manhã, foi procurar o pai tinha sumido. E ela falou, eu nunca mais vi meu pai. Eu tinha 4 anos. Irmãos, era uma missionária lá no campo missionário, que estava lá naquele congresso para uma reciclagem. E ela falou assim, pastor, eu estou com dificuldade com isso. Aí eu falei com ela, mas qual que é a sua dificuldade com Deus? Ela falou, olha, o senhor está falando sobre o coração paterno de Deus. Deus como pai, não é isso? Eu falei, é. E se eu levantar um dia de manhã e Deus for embora? Olha que interessante o coração dela. Se eu levantar um dia de manhã e procurar Deus, e Deus for embora? Percebe a luta? Ela ficou presa naquele sentimento, naquele abandono que ela sofreu. Aí eu falei com ela, mas há uma diferença entre Deus como pai e seu pai terreno. É que um é perfeito e o outro é imperfeito. Eu não sei o que levou seu pai a sair de casa, não sei o que levou seu pai a abandonar sua família, abandonar você, mas eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz, e é Deus dizendo, que nunca vai nos abandonar. Não está escrito isso? Ele chega a dizer assim, ó, ainda que pai e mãe abandonem, eu nunca te abandonarei. E eu falei com ele, ó, esse pai não mente não. E ele disse que não vai te abandonar, e ele não vai te abandonar nunca. E naquela hora, eu vi o sentimento dela, a dor, eu via o choro, mas aquele choro de um Deus curando o coração dela. Irmãos, quando eu olho Maria, Marta e Lázaro, eu vejo que a mudança aconteceu quando Jesus interferiu. Jesus estava na casa de Maria e Marta. E Jesus tinha um problema, sabe, irmãos? Convidava ele trazia mais 12 para comer. Não é? Entendeu? Imagina que você me convida para ir lá almoçar na sua casa, eu chego com mais 12 amigos. E não é qualquer 12 não, tudo pescador, meu irmão. Imagina o prato que Pedro batia, meu irmão. Hein? Não é? Eu lembro lá na reforma do prédio lá que eu moro, eu era o síndico na época, e eu levei o mestre de obras para almoçar. Ele é um senhor já, assim, baixinho, e eu levei ele numa comida aquilo, depois que eu vi ele comendo, acho que eles tinham que mudar a comida a tonelada, não aquilo. E ele falou comigo assim, olha, o senhor não assusta não, eu como bem. Falei, irmão, vou te falar, não é questão de assustar não, é questão de falar, não tem condição o negócio dele. Olha, ele foi fazer o prato ficou dessa altura, uns 10 centímetros, um Everest de prato. E aí a comida começou a cair, ele apertava na beirada assim, equilibrava em cima aquele frango metido, aparecido em cima assim, parecendo um troféu. Aí eu falei que o senhor não vai comer isso não. Ele falou, gente, ele saiu batendo pelas beiradas, ele comeu tudo. Eu falei, não tem condição um negócio desse. Aí quando ele voltou para a obra, meia hora que eu vi o homem bater o cimento lá, eu falei, o prato foi embora. Não é? Então você imagina, Jesus chegar com mais 12. Aí Jesus chega na casa, Marta fica logo em pânico, não é não? Chega Jesus com mais 12 para comer, a Bíblia não mostra Lázaro, eu imagino que ele tinha saído pelos fundos para comprar Coca-Cola, não é não, gente? Hein? Lázaro nem aparece, devia estar por trás. Vai lá, meu filho, compra qualquer coisa lá, que o negócio aqui entupiu de gente. Aí Jesus está lá, pregando, e Maria fica encantada, ouvindo Jesus, e Marta fica queimada na cozinha. Aí Marta falou, olha, virou visita. Ô, gente, Marta interrompe Jesus pregando. E fala, Senhor, por favor, manda Maria me ajudar, que a folgada está sentada ali agora. E Jesus fala, Marta, deixa Maria, Marta. Ela escolheu a melhor parte. Você quer me impressionar, Marta? Ela quer ser impressionada por mim. Você quer mudar as coisas porque eu cheguei? Maria entende que vai mudar depois que eu chego.
E aí o Senhor interfere naquele momento ali, e o que eu acho mais sensacional em Marta é a relação que ela tinha com Jesus. Marta acabou ganhando uma fama meio ruim, né, gente? Quando a gente quer pegar uma irmã, fala, você está muito Marta, muito atarefada, muito, não é assim? Tem que ser mais Maria, essa coisa quieta, parada aqui, entendeu? Essa coisa meio zen noção, zen, né? Zen vontade de fazer, não tem os irmãos zen? Né? E aí Maria está lá quieta, e Jesus equilibra as coisas, e Marta aceita. Marta tinha uma relação com Jesus muito franca, muito aberta. Marta falava as coisas com Jesus, mas Marta ouvia Jesus. Não é? Marta punha suas questões, Marta falava com o Senhor, Marta abria o coração dela, e Jesus posicionava e Marta aceitava. Aí tem um Lázaro que fica doente, que morre, porque nos nossos relacionamentos, irmãos, quando a gente mexe com gente, tem hora que eu vou ser mal entendido, tem hora que eu vou ser incompreendido, tem hora que eu vou adoecer, tem hora que eu vou morrer. Não é verdade? Não tem amizades aí que podem até morrer? Fica doente, morre, passa uma incompreensão. Qual que é o caminho? Qual é o caminho em Betânia? Para eu não ficar preso em Betânia, eu tenho que seguir até lá onde Lázaro foi ressuscitado. Eu tenho que seguir até lá onde Jesus conversa com Marta e Maria. Irmão, eu quero abençoar você, que talvez esteja com um problema no seu mundo de Betânia, com alguém, com algumas pessoas, que Deus possa interferir para pôr tudo no lugar. Amém, querido? Amém? Sabe, barulho é uma coisa complicada, né? Foi ontem? Foi. Ontem de manhã, antes de vir para Campinas, eu fui fazer compra no supermercado. Quando eu entrei no supermercado, irmãos, estava um barulho daquele alarme da máquina que o pessoal saca dinheiro. Você já viu aquele barulhinho? Aquilo é um negócio do inferno, aquele negócio. Deus não está nesse negócio não, irmão. É ou não é? No primeiro minuto é pi. No quinto minuto é pi. E eu estou andando pelo supermercado e aquele negócio pi, pi, pi. Eu falei, meu Deus. Eu já não sei se eu ponho sabão em pó no carrinho ou se eu como sabão em pó. Eu já fui ficando com a mente, aí peguei só o que precisava e pi. Eu falei, gente, será que não tem um para parar essa máquina endemoniada lá, meu Deus? Não tem um crente para expulsar esse demônio do apito que está dentro da máquina? Aí cheguei no caixa, a menina me atendendo e pi. Aí eu falei, minha filha, eu vou acabar de pagar aqui, vou sumir. Mas hoje à noite você vai sonhar com um trem passando no trilho, minha filha. Aí ela falou assim, é verdade. Eu falei, qual que é o problema? Ela falou, a máquina deu um defeito aí e disparou o alarme direto. Eu falei, vocês vão deixar assim? Ela falou, já chamaram o cara, eu acho que até 2017 ele chega e vai, nós estamos esperando chegar. Barulho é um negócio que incomoda, mas tem um barulho que eu quero ouvir na minha vida e quero que você ouça também. Lá em Ezequiel 37 diz que o profeta viu o vale dos ossos secos. Não estava lá? Um vale com um monte de ossos, aquela bagunça. Aí ele ouviu um barulho de osso encaixando no outro osso. Não foi isso que fala lá? Ezequiel 37, pode acreditar que é. Ele, pelo barulho, falou, isso é barulho de osso encaixando em osso. Aí, quando ele olhou, em vez de um monte de ossos, eram esqueletos já montados, porque cada osso, diz a Bíblia, encaixou no seu osso. Irmão, não tem barulho mais gostoso do que ver as coisas encaixando nos seus lugares devidos. Concorda comigo? Barulho. Quando Deus interfere, Ele encaixa a coisa, está entendendo? Encaixa. Betânia é o mundo dos relacionamentos com as pessoas. Tem um outro caminho que Jesus ia muito, que é o caminho para Jerusalém. Jerusalém não é o mundo das pessoas, é o mundo da vida, dos rituais.
É o mundo das histórias. É o mundo da vida do trabalho, da vida da igreja, esse mundo que envolve, lá tinha o templo com seus rituais, tinha as festas, tinha o movimento. Jerusalém é esse mundo que nós estamos vivendo e que a gente tem que viver. Crente tem que esperar ônibus igualzinho o ateu, é ou não é verdade? Você acha que o ônibus vem para o crente e larga o ateu para lá? O trabalho é para todo mundo, o horário é para todo mundo, concorda comigo? Não tem uma dinâmica nessa vida, tem ou não tem? Aí você casa, aí nasce filho. Irmão, quando nasce filho, muda tudo na casa. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Filhos. Pode levantar que não é pecado, não. Filho, tem filho? Tem ou não tem? Filho. Uma irmã amiga minha falou assim, pastor, quando o filho é pequenininho, dá vontade de comer, não dá? Aquele pezinho de neném, já viu? Aquilo com farofa deve ser uma delícia, irmão. Hein? Não é? Você vê aquele nenenzinho, com a mãozinha, com a barriguinha, dá vontade de comer. Aí ela falou, quando vira adolescente, fala, por que eu não comi? Quando fica aquele pé enorme, aquela camisa 3 números acima, sabe tudo. É ou não é? Você tem que confiar em mim, não sou mais criança, daqui a pouco. Aí ela falou comigo, mas depois vira jovem, aí a mãe fala, ainda bem que eu não comi. Quando aquela pessoinha vira uma pessoa. Não é? Quando ela começa a olhar nos seus olhos e fala, eu acho assim, eu estou fazendo isso. Você fala, que é isso? Minha filha cresceu, virou gente? Meu filho está posicionando, há uma história, está entendendo isso aí? Jerusalém é o lugar de nossas histórias, que nos alegram, que nos machucam, nossos rituais, nossos momentos da vida. E Jerusalém é um lugar que não pode prender a gente. Tem pessoa que fica presa no caminho da vida, por uma decisão errada, por um caminho errado, por uma palavra errada. É ou não é, irmão? Concorda comigo? Uma escolha errada, não é assim? Não é verdade? Toma um ritual errado. Todos nós nos adequamos aos rituais. Você quer que eu te provo isso? Todos nós somos filhos dos nossos hábitos. Cruza os seus braços aí. Tem gente que já está de braço cruzado. Pode cruzar. Vê qual braço que está por cima. Cruza aí. Cruza aí, na frente. Pode cruzar, não paga nada não. Cruza aí, Larissa. Não paga nada não. Qual braço que está por cima? Pode olhar aí. Hein? O meu é o direito. Agora descruza e cruza o outro, para você ver a complicação que é. Meu Deus. Isso é hábito, é hábito. Sabia que você toma banho do mesmo jeito? Assim, se toma, né? E tem gente que não tem esse hábito, né? Mas tomar banho, você toma do mesmo jeito, você enxuga do mesmo jeito, você veste a roupa do mesmo jeito. Começa a observar para você ver, você vai olhar no espelho e falar assim, eu sou completamente louco. Eu tenho hábitos. Nesse ritual da vida, a gente pode até se perder um pouquinho com aquilo que a gente não sabe. Um pastor amigo meu chegou da fazenda, da família, e ele foi passar o dia com os netinhos lá na fazenda. E quando ele chegou, os netinhos pequenininhos assim, aí a esposa dele falou assim, você tomou cuidado para os meninos não pegar carrapato? Aí a netinha ouviu aquilo, carrapato. Eu não sabia o que é carrapato. Mas a avó estava preocupada, aí o avô falou assim, lógico que eu tomei cuidado. E a menina falou, carrapato? Aí a avó falou, cuidado, carrapato é um perigo. Aí a netinha foi tomar banho e gritou lá do banheiro assim, um carrapato, vó! Aí a avó já olhou para o avô e falou, vai morrer. Aí passou um pouquinho, ela falou assim, precisa vir não, vó, o carrapato voou. Eu não sabia que era carrapato, vi um mosquito no banheiro, falou, um carrapato. Meu irmão, se você não sabe o que é, tudo é. Percebe isso aí? Tudo é. Aí o avô ficou aliviado, falou, não, eu vou continuar vivo. Às vezes nós ficamos presos
nessas histórias da família da gente, do caminho da gente, do caminho do vizinho, do problema da colega na escola, ficamos presos. Mas sabe qual é o caminho da libertação? É a cruz. Existe um lugar em Jerusalém, que se você for para lá com Jesus, vai ficar tudo resolvido. Quem está na cruz, irmão, está resolvido, amém? Amém? Estou crucificado com Cristo, acabou. E eu quero pedir a Deus que te dê uma bênção, para você não ficar preso em Jerusalém, que a cruz trabalhe na sua vida. Amém? Quem está na cruz tem algumas bênçãos. A primeira é que o que vier de trás, pega na cruz, não pega na pessoa mais. Concorda comigo? Né? Se eu estiver crucificado lá, estou lá na cruz, e alguém está lá atrás e fala, joga uma pedra nele. A pedra vai pegar onde? Hein? Na cruz. Se alguém jogar uma flecha, vai cravar na cruz. Irmão, se eu estou na cruz, o que está para trás está resolvido pela cruz, irmão. Amém? Está resolvido. Se eu estou na cruz, a cruz me obriga a olhar para frente. Se eu quiser olhar para trás, a cruz prende a minha cabeça. Porque a cruz é uma coisa linda, ela força a gente a viver. Olhar para frente. Olha, quando a cruz trabalha em qualquer área da minha vida, eu fico livre ali. Ali eu fico livre, eu avanço. Amém? Se eu estou preso, a cruz ainda não trabalhou. Eu quero pedir que a cruz trabalhe na sua vida. Existe um lugar que a gente fica resolvido. Você já viu quando você está resolvido dentro de você, as coisas não perturbam, concorda comigo? Está resolvido. Está resolvido. Não tem dificuldade nenhuma. Uma menina virou para a mãe dela e falou assim, mãe, se eu pudesse escolher, você não seria minha mãe. A mãe falou assim, engraçado, eu pude escolher e você é minha filha. Podia ter abortado você, podia ter dado você para os outros, podia ter te largado na porta de alguém, mas eu escolhi ficar com você. Então eu tenho uma vantagem sobre você, né? Eu podia não ter escolhido e eu escolhi ficar com você. Uma irmã chamou o pastor dela e falou, pastor, eu venho observando o senhor já há um mês. Ele falou, por quê, irmã? Porque eu descobri 5 pecados grandes na sua vida. Ele falou, graças a Deus. Ela falou, por quê? Você descobriu só 5. Como Deus é bom. Graças a Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmã. Domingo que vem, você venha na igreja, senta bem na frente, porque eu vou pregar e você vai me ouvir. Está entendendo? A questão não é se eu tenho ou que eu não tenho, é o Senhor que está comigo e é o Senhor que cuida da minha vida. Você não ficar preso em Jerusalém, nas coisas da vida, Deus precisa te dar um coração de cruz, um coração fortalecido. Existe um lugar em Jerusalém que Jesus foi para lá. Ele não ficou preso em Jerusalém, nas coisas do templo, nas coisas da vida dele, nos negócios daquele lugar. Ele foi até a cruz. Eu quero convidar você a ir com Jesus a um lugar que as coisas ficam resolvidas. Amém? Dentro de você. Dentro de você. Terceiro lugar que eu queria falar, para a gente poder orar, é Emaús. Assim como Betânia é o mundo das pessoas, Jerusalém é o mundo das coisas, dos rituais, das histórias, Emaús é o lugar das perdas. A Bíblia fala lá em Lucas 24, que logo depois da morte de Jesus, 2 discípulos estavam indo para Emaús, que era um lugarzinho lá, uns 11, 12 quilômetros de Jerusalém. E eles iam tristes, porque eles perderam uma coisa importante. Existe um mundo das nossas perdas. Concorda comigo? Há 2 anos atrás, eu perdi minha mãe. Né? Então, no Natal de 2013, no dia 24, 23 para 24, nós íamos entrar no dia 24, minha mãe partiu. Dia 24 era aniversário do meu pai. Então, no dia do aniversário do meu pai, nós estávamos lá
no cemitério enterrando a mãe. Perda, é ou não é? Perda. Nesse mundo nós vamos perder amigos, vamos perder tempo, vamos ou não? Não é? Sabe aquele cara que você namorou e se pudesse indenizar tempo perdido, ele ia pagar caro? Tomou aí 2, 3 anos da sua vida. Eu conheci uma moça na igreja, pastor, que namorou um rapaz 8 anos. 8 anos, dos 22 mais ou menos até os 30. Aí o rapaz entendeu que deveria terminar e terminou 8 anos depois. Rapidinho ele seguiu, casou e ela ficou sozinha. E uma coisa eu não esqueço que ela falou assim, e o tempo que ele me levou. Tá certo que foi um tempo que ela deu, né? Não foi sequestro de tempo, né? Foi consensual a tragédia, né? Mas foi um tempo que não volta. Irmão, o tempo não volta. Não adianta. O marido, né, virou para a esposa, quase 30 anos de casado, falou assim, olha para você, amor. E fico pensando, cadê aquela Barbiezinha que eu casei? Aquela princesa, aquela coisinha magra que eu casei. Ela olhou para ele e falou, está aí dentro dessa barriga sua, você engoliu. Toma, vai conversar fiado, não é não? Fala o que quer, é ou não é? Ela falou, está aí dentro, ó, enrolada aí dentro, ó. Essa barriga imensa sua. O cara esqueceu que ele também mudou, é ou não é verdade? Hein? O tempo muda, o tempo não é brincadeira não, irmão. Né? Diz que quando a pessoa tem 20 anos, ela assusta, aí com 30, quando se assusta, está com 30, né? Aí quando se assusta, já está com 50. Aí se assusta, está com 70, aí não assusta mais não. Velho não assusta, pode fazer o teste. Chega lá perto da sua avó de 90 anos e fala assim, primeiro que ela não vai ouvir. Ela vai ouvir longe assim, Segundo que ela vai virar devagarzinho assim, é você, meu neto? Não é? Sabe, o tempo passa, o tempo voa, hein? As coisas mudam e ao longo da vida perdemos alguma coisa. Eu conversava hoje lá na casa do pastor Rafael, nós estávamos conversando, né? Eu falava com ele lá em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva procura Eliseu e fala, olha, morreu teu servo. E ele era um profeta. Ela fala lá, né? Ele era um profeta. Só que ele morreu e ficou uma dívida. E eu não tenho como pagar, e está aí o credor para levar os filhos. E aí Eliseu fala, o que ficou em casa? Ela falou, ficou um pouco de azeite, você sabe da história, né? Aí o Senhor multiplicou o azeite e criou o primeiro caso de aposentadoria, porque ele falou assim, viva do resto. Aposentou a mulher. Vende o azeite e vive do resto. Aposentadoria e INSS gospel. Não foi? Aposentou, não foi? Não foi? Ele falou, vende o azeite e vive do resto. Aposentou do azeite, aposentadoria do azeite. Mas o que eu queria falar para você, o homem era profeta, o homem era de Deus e morreu, deixando alguma coisa para trás sem ser resolvida. Foi ou não foi? Nenhum de nós vai terminar essa vida e falar, fiz tudo o que tinha que fazer. Não vai ficar alguma coisa para trás? Vai ou não vai? Não é assim? Minha avó, hoje ela já faleceu, e ela tinha uma mania, a mãe do meu pai, de guardar coisas. Não sei se você conhece aqui alguém que tem essa mania, além de você mesmo, né? De guardar as coisas. Minha avó, era perigoso você achar sobressalente de pneu de avião na casa dela, minha irmã. Era perigoso você achar um pneuzinho de um avião da TAM. Aí eu falava assim, vó, por que a senhora guarda esse tanto de coisa? E a resposta era assim, porque uma hora pode precisar, meu neto. Você conhece alguém assim que fala isso?
Além de você mesmo? Pode precisar. Minha avó morreu, foi 3 dias para despachar as coisas. Tinha coisa lá, ó, pneu de OVNI. Tinha lá. Tinha coisa que você não imagina, gente. Sabe? Então tem perdas. Tem perdas. Porque nessa vida, se você quiser fazer o caminho direitinho, outro dia eu vi alguém falando sobre os atalhos para evitar problemas. E ele falou, olha, se você não quer ter problema de ir para o inferno, eu tenho um atalho para você. A pessoa falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, arranque todos os dentes. Ele falou, por quê? Porque não tem como você ranger os dentes no inferno se você não tem dente. Então, criaram aí uma maneira que a Bíblia fala que no inferno vai ter ranger de dentes, não tem? Então, se você arranca os dentes, vai ranger o quê? Se fosse você, eu não arrancava os dentes, não, sabe por quê? Vai ranger gengiva. Ou então, o anjo põe uma dentadura só para você ranger no inferno. Irmão, tem atalho para você resolver, tem caminho que você passa por ali e acabou. Agora, quem quer seguir o caminho certo, vai ter perda. Vai ou não vai? Qual é a solução de Deus? Quando eu vejo o texto lá em Lucas 24, a Bíblia diz que o coração deles foi aquecendo, não foi? Aquecendo. Ele falou, mas não aquecia o nosso coração enquanto ele falava? Eu quero abençoar você hoje à noite, dizer que Deus não vai deixar seu coração esfriar. Nenhuma perda vai fazer seu coração esfriar ou ficar duro como pedra, porque o Senhor vai aquecer o seu coração. Amém? Vai consolar você, vai trazer aquela bênção que você precisa, o abraço gostoso. Sabe como é que é? Eu fiquei muito tocado com um amigo meu. Foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Ele tinha perdido a mãe. E a mãe era na casa, a coluna, sabe aquela casa assim, que a mãe é que mantém a coisa toda equilibrada, e a mãe morreu, e a família sentiu muito, houve um desequilíbrio na família, e ele é muito amigo meu, Marcos que ele chama, e na época, quando a mãe dele morreu, eu estava viajando, e eu não pude ir no velório. E quando eu cheguei, eu sabia da história, conhecia a mãe dele. E quando nos encontramos, foi um momento assim, ele veio na minha direção e nós nos abraçamos, sabe? Abraçamos assim, e ele chorava muito aqui no meu ombro, eu fiquei muito tocado também. E ficamos ali um minuto e pouco, abraçado, aquela coisa. E não falei uma palavra com ele. Nem ele falou comigo nada, só trocamos lágrimas, está entendendo? E abraço. Aí quando ele saiu assim, ele foi saindo devagar, ele virou e falou, Zé, me chamou. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, eu não falei nada. Está entendendo? Não falei nada. Mas foi a fala do abraço, foi a fala da lágrima. Eu aqueci o coração dele. Está entendendo isso aí? Ele encontrou uma pessoa, tem pessoas que a gente encontra e ela aquece a gente, não é verdade? Não tem pessoa que não precisa nem falar nada, você se sente bem perto dela, não é assim? Tem pessoa que você conversa com ela, tem vontade de sair lendo Salmos, né? E tem pessoa que você encontra com ela, só dá vontade de ler Apocalipse, não é verdade? Você encontra a pessoa e fala, vai acabar o mundo, de alguma maneira vai acabar alguma coisa. Não é? Tem irmão que você está entrando na igreja, conversa 5 minutos com ele, já entra chorando na igreja. É o irmão Apocalipse. Se ele falar, o mundo acaba. E tem irmão que é Salmos. Tem pessoa que ela passa na vida da gente e a marca que fica é uma marca aquecida no coração. Sabe, eu quero pedir a Deus, quem sabe, você está hoje vivendo um caminho de Emaús. Quero pedir que Deus aqueça seu coração. Quem sabe a saudade é a sua companheira hoje de alguma história. Que Deus aqueça seu coração. Amém? Quem sabe o medo hoje da perda é que está assombrando a sua alma. Que Deus te abrace e diga, eu estou com você.
e ninguém vai te fazer mal. Eu não sei qual o caminho, né? A gente anda no caminho de Betânia, no caminho de Jerusalém ou no caminho de Emaús. Vivemos no meio de pessoas, convivemos com as coisas e perdemos muitas coisas. E muitas pessoas. Mas tem um caminho de Deus no meio de tudo isso, não tem? Jesus é o caminho. Eu quero abençoar você hoje e dizer que há um caminho sim. Com Jesus sempre tem jeito. Amém? Se você olhar Lucas 15, é um capítulo que eu gosto muito. Lucas 15, perde uma ovelha, achou. Não é assim? Eram 100, perdeu uma, não perdeu? Achou. Eram 10 dracmas, perdeu uma, achou. Eram 2 filhos, perdeu um, achou. Com Deus a gente sempre vai achar. E sempre que achar tem festa. Achou a ovelha, festa. Achou a dracma, festa. Achou o filho, festa. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que vai terminar em festa. Amém? Recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração por nós. Quero agradecer o carinho de vocês, a confiança, o risco que correram. Mas eu quero orar por nós, sabe? Eu quero pedir a Deus que nos ajude nesse momento. Tente localizar seu coração aí. Se você hoje está mais para Betânia, mais para Jerusalém, mais para Emaús. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Eu quero pedir ao Senhor que faça um caminho. Irmão, e se não tiver caminho nenhum, Deus faz um. Não fez isso no Mar Vermelho? Não abriu um caminho no meio do mar? Se não tiver caminho, Deus vai fazer um. Amém? Você crê nisso? Feche seus olhos, eu quero orar por nós. Ó Deus, são tantos caminhos na nossa vida. Tem o caminho de Betânia, o caminho, o mundo das pessoas, onde nos alegramos, entristecemos, frustramos, decepcionamos, ficamos surpresos, conhecemos gente nova, conhecemos gente velha, conhecemos histórias novas e antigas, vivemos com as pessoas, Deus. Eu quero pedir que o Senhor interfira, que o Senhor equilibre as coisas, que o Senhor faça um milagre igual o Senhor fez com Lázaro. Ó Deus, existe o mundo de Jerusalém, esse mundo que nós vivemos, com seus desafios, mas ali no meio tem uma cruz para a gente achar a nossa identidade. Ó Deus, tem o caminho de Emaús das nossas perdas, mas nós temos um Deus que aquece o nosso coração. Eu quero pedir que o Senhor aqueça o coração de meus irmãos, ó Deus. Que o Senhor traga aquele calor, aquela graça, aquela tranquilidade de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado porque a pergunta de Tomé tem resposta. Qual é o caminho? E o Senhor fala, eu sou o caminho. Nós temos o Senhor na nossa vida. Eu quero pedir que o Senhor renove a esperança, renove a bênção, renove a paz no coração dos meus irmãos, ó Deus. Se tiver alguém aqui preocupado, que descanse no Senhor agora. Se tiver alguém aqui descansado, que se alegre no Senhor. Porque nós sabemos que nossos dias, como disse o rei Davi, nas tuas mãos entrego os meus dias. Nossos dias estão em tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos cada dia. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua bênção em nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Muito, muito.